Olá meninas, bom dia, boa tarde, boa noite. Já vou começando a pedir para vocês deixarem um like de vocês no vídeo. Entrou no vídeo, galera, já deixa o like para não esquecer, porque isso é muito importante para a gente, tá? Vou voltar com o Richelieu, né, que é o meu nicho de trabalho. Ultimamente eu tinha feito uns vídeos variados, né, para mostrar um pouco do que eu sabia e passar para vocês, mas eu tô com uma série de bainhas abertas, né? Coloquei já alguns vídeos no canal. Hoje eu vou postar o Richelieu, o bordado Richelieu, como é feito normalmente. E assim, acho que vocês estão achando essa rosinha parecida com alguma coisa, né? Alguma coisa que vocês já viram. Então, essa rosinha aqui é bem parecido, é igual a da Sussu, só que em tamanho maior. Eu reproduzi ela para fazer o Richelieu. A Sussu tinha me pedido para fazer ela na linha dourada, as rosinhas. Mas aí eu não sei, não consigo fazer com a mesma delicadeza dela. Então eu preferi fazer no Richelieu, mas para frente eu faço elas no tamanho original, né, que a Sussu mandou o risco para mim, e posto no canal com a linha dourada, tá? Tá aqui o risco. Não sou muito bom de risco não, tá, meninas? Foi eu que eu olhando, eu mesmo fui ampliando. Já abracei pro tecido e vou gravar, vou filmar para ver como que vamos ver como que vai ficar. Eu acho que vai dar um resultado muito bonito em toalha, né? Toalha de banquete, em cortinas, vocês podem estar aplicando esse motivo aqui. A criatividade é de vocês, como eu sempre falo, né? A gente dá a ideia, mostra um pouco da técnica que a gente sabe e vocês desenvolvem da maneira que vocês acharem melhor, tá bom? Eu vou dar um pause e vamos passar para a prática, né? Que acho que na prática a gente entende melhor. Vamos lá, meninas. Faz tempo que eu não bordo na minha pelinha, né? Ultimamente eu tenho bordado mais na Brother. Mas pro Richelieu eu gosto mais dela. Já tô mais, me identifico mais com ela, já tô mais acostumado. Eu vou começar pela flor, depois a gente faz os ramos. Eu gosto de falar sempre, eu sou meio tradicionalista, tá? Eu faço o Richelieu da maneira que eu aprendi. Olha só, eu começo passando uma costurinha reta, contornando o risco, né, aonde vai ser passado o Richelieu. Essa costurinha aqui, meninas, se eu tivesse feito o contorno com o ponto cheio por fora, essa costurinha seria feita por dentro, bem rente ao ponto cheio, tá? Mas como eu falei pra vocês, eu sou meio tradicionalista. Eu gosto de usar o ponto cheio em detalhes do bordado Richelieu. Eu não sou muito fã de fazer o ponto cheio e dentro do ponto cheio fazer o Richelieu, porque o Richelieu que eu aprendi é assim. Mas vocês podem fazer da maneira que vocês acharem melhor, tá? Vou contornar todo o meu risco. Uma. Eu gosto de trabalhar com as linhas bem apertadinha no Richelieu para não ficar aquele ponto frouxo, aquelas brides, né? O pessoal chama brides no Richelieu, essas pontes. Eu falo ponte.
Voltando aqui, meninas, eu dei uma adiantada porque senão ia ficar muito longo o vídeo, tá? Pausei e dei uma adiantada aqui. Ó, contornei os meus riscos, tá? Aí a gente vai dar início ao rechili, as tramas do rechili. Esse motivo aqui, eu vou tentar fazer ele no ponto palito, tá? Como eu tô trabalhando com o Oxford, eu não sei como que ele vai se comportar quando eu começar a abrir, porque ele tem um grave defeito, né, o Oxford. A gente começa a fazer, a recortar o espaço, ele começa a se abrir, sabe? Devido a ele ser de poliéster, ele vai se abrindo. Vou ver aqui como que vai se comportar, porque a minha ideia é fazer tudo no pontinho palito. Recorto bem rente aonde eu quero, aonde eu vou fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta eu já venho fazendo a minha ponte, meu pontinho palito, tá? O pontinho palito é a base de todo o rechili. Quando a gente começa a aprender, ele é o primeiro ponto a ser ensinado, porque através dele a gente começa a fazer as outras tramas, tá? Ah, Nico, posso usar o cordonê? Pode. Pode e deve, se você quiser. É porque eu não tenho costume de usá-lo nos meus trabalhos. Sempre prestando bastante atenção, galera, no espaçamento entre uma ponte e outra, tá? Para ficar o máximo possível, o máximo que vocês conseguirem, deixar alinhada o espaço. Porque senão fica aquele trabalho feio, aquele trabalho desproporcional, sem forma. Hoje ela tá querendo dar piti. Eu acho que ela tá com ciúme da brother. Eu gosto de trabalhar muito com percal. Terminou, ó. Vamos pro acabamento. Eu vou fazer bem devagar para vocês entenderem, ó. Eu venho aqui, ó. Podem fazer devagar, não precisa pressa. Façam no tempo de vocês.
sempre arrematando, tá? Vamos para a próxima. Eu tô trabalhando aqui, meninas, com o ponto demarcado, tá? Eu marco o tamanho do ponto que eu quero na minha máquina. O ponto palito é muito bom de fazer porque você é um trabalho rápido e você consegue trabalhar rápido com ele. É uma pena que você só pode usá-lo em espaços pequenos. Se o espaço for muito grande, ele não fica legal, ele fica desproporcional, ele fica aquela coisa mole no bordado. Eu não acho bonito. Eu acho bonito assim, lugares pequenos, em bainhas abertas, em espaços onde você está trabalhando com a trama, né, com a casinha de abelha, mas de repente tem um espaço que é tão pequenininho e você não consegue fazer uma trama, você usa ele, que fica muito bom também. O rechilier, meninas, vocês podem fazer na cor que vocês preferirem. Porém, o rechilier, ele é um bordado que ele foi criado para ser feito branco no branco, tom sobre tom, tá? Se você vai usar um tecido laranja, então o indicado é que a linha, né, da trama do bordado seja da mesma cor do tecido. Esse é o rechilier, tá? E uma curiosidade, esse pontinho aqui, feito com a própria linha, tanto na trama como no palito, foi criado por nós bordadores, né? Porque antigamente o rechilier, na verdade, ele era feito com o cordonê. Então você passava o cordonê, segurava e vinha cobrindo com a linha. E assim você fazia toda a trama com o cordonê ou com a linha de crochê, né? A pessoa usava muito aquela Claire, né? Aquele fio mais grossinho. Então você ia fazendo a trama e fazendo as amarrações com a agulha, cobrindo com a linha da mesma cor. Por isso que não podia ser diferente, né? Você não poderia usar uma linha, vamos supor, laranja e cobri-la com fio branco, né? Que ia aparecer a cor do fio por baixo. É um trabalho muito demorado, mas que até hoje muitas bordadeiras, principalmente no Nordeste, usam essa técnica.
Principalmente quem borda na maquinazinha de pedal. Usa muito. Então você usa a linha mesmo só para cobrir o cordonê. Tem alguns vídeos na internet de umas pessoas que eu sigo que utilizam essa técnica. Fica um trabalho muito bonito. Por quê? Porque você consegue puxar mais, por mais força na hora de puxar, e deixar ele arredondadinho com aquele aspectozinho mesmo de casa de abelha. E outra coisa também, meninas, que eu queria deixar aqui registrado, é que assim, o rechilier, a trama do rechilier, se a gente vê nos bordados antigos, naquelas revistas francesas, o formato da trama, eles não seguiam uma simetria. Eles iam puxando para onde eles achavam que dava para puxar, tá? Não ficava aquela coisa assim tão bonita de se olhar, igual a gente faz. A gente tenta ao máximo deixar a coisa alinhada, a trama alinhada, o joguinho de casas, né? Mas se você pegar aquelas revistas, vocês podem ver que um puxava para a esquerda, de repente já vinha outra para a direita, uma na lateral, outra na vertical. Não tinha assim um formato determinado. O importante é que aquilo que você estivesse bordando, seja lá uma flor, uma folha ou qualquer outra coisa, ela ficasse no espaço ali do vazado, no meio, circulado pelas pontes. Então não se preocupem muito em falar assim, eu não consigo fazer a ponte certinha, a minha trama, a minha tela de rechilier não está ficando toda no mesmo formato. Não se preocupem com isso, tá? E o interessante, meninas, é assim, quando a gente está trabalhando tom sobre tom, se correr o risco da linha, você dar um ponto fora do lugar, não vai aparecer. É diferente quando a gente está trabalhando com um tecido branco e uma linha colorida. A agulha bateu fora no acabamento, você já vai perceber. O interessante é isso. Eu vou dar um pausa no vídeo, vou fazer essas outras aqui. Não vai ficar muito longo, porque eu ainda quero fazer as folhinhas vazadas com vocês, tá? Já volto. Voltando aqui, meninas, eu já dei uma adiantada, né? Para o vídeo não ficar muito longo. Já fiz as pontes aqui. Um detalhe, meninas. Quanto menor o bordado, o espaço de você bordar, na minha opinião, eu acho que mais difícil fica de fazer o rechilier, tá? Às vezes você um bordado grande, é muito espaço. Eu particularmente prefiro bordar em espaços grandes do que em espaços pequenos assim. Eu acho que leva muito mais tempo, tá? Fazer o acabamento. Outro detalhe, no acabamento, quando vocês estiverem fazendo o acabamento, quanto mais rápido a máquina estiver, mais bonito vai ficar o acabamento, porque vai ficar bem mais juntinho os pontos. Olha só. Passo pro próximo.
E é o que eu sempre insisto em falar aqui nos vídeos, tá, meninas? A gente está trabalhando, apesar de ser a máquina que faz o trabalho, mas é um trabalho manual. Então, assim, não se preocupem em não ficou perfeito, ficou diferente daqui e dali. Não, são bordados manuais. A gente nunca vai conseguir fazer igual uma bordadeira eletrônica. Tá? Ó, aqui eu vou parando, tá? Vou parando e vou circulando, para ficar tudo bem arredondadinho, bem juntinho, tá? Quando você for fazer a bolinha, o buraquinho, você tira o tecido, tá? É diferente da folhinha. A folhinha a gente deixa o tecido, só corta no meio. Tenho vídeos no meu canal que eu ensino como fazer. Ó. Vem aqui, ó. Eu circulo. Linha reta, não faço zigue-zague aqui, mas se vocês quiserem fazer, é opcional, ó. Venho aqui bem embaixo, ó, dou um corte, faço um pouquinho de pressão nos dedos aqui para abrir, ó, tá fechadinho para abrir, ó, e vem, ó. No final, vocês vêm com a pontinha da tesoura fazendo a limpeza no bordado, tá? Olha só, tipo aqui, ó. Ficou algum fiozinho, vocês vão cortando, né? Vai fazendo a limpeza com a pontinha da agulha, da tesoura. Novamente, ó. Com muita calma, ó. Vai abrindo o joelho devagarzinho, ó. Vou fazer bem devagar, ó. Ó, chegou aqui, ó. Ó. Vai fechando, vai soltando a joelheira para fechar. Mais uma vez, ó. Circula. Esse aqui é conhecido como ponto caseado. Algumas pessoas chamam de ponto inglês, ponto caseado. É muito usado no rechilier, ó. A própria linha vai cobrindo essas laterais que você cortou do tecido, tá? Ó. Isso aqui no percal fica divino. Tá? Eu tô fazendo no Oxford. Porque como não é nenhum trabalho para cliente, é só uma videoaula para demonstrar como que eu faço, mas vocês podem fazer isso aqui em qualquer tipo de tecido, tá? A tesoura tá péssima. Eu troquei a engrenagem da minha máquina
E eu não sei se é porque é nova, eu tô achando ela muito barulhenta. Tá bordando super bem, mas um pouquinho barulhenta, mais do que o normal. Não vou limpar agora porque depois eu limpo, quando eu for mostrar pra vocês no final, tá, meninas? Lembrando. Achando que a minha agulha, eu tava sem agulha. Remexendo aqui, eu achei uma agulha, mas ela já tá velha. Eu acho que é por isso que tá quebrando tanto a minha linha hoje. Mas é normal, um bordado. No final eu faço o que seria o gailinho, né? Aqui é opcional, tá? Vocês podem fazer tanto na costurinha reta como no zigue-zague bem fininho. Eu prefiro no zigue-zague aqui. Olha só como que fica. Eu vou dar um pause no vídeo para me fazer esse outro raminho aqui de folhas. E no final eu mostro pra vocês como que ficou pronto, tá bom, meninas? Só um minuto. Voltei aqui, meninas. Olha só, terminei. Tá? Vou tirar do bastidor pra mostrar pra vocês como que ficou. Depois de pronto. Essa câmera um pouco mais pra cá. Olha só, gente, como fica. Fica assim, tá? Olha que lindo que fica. Ó. Fica um trabalho muito bonito.
para vocês fazerem toalha de mesa, em cortinas, aonde vocês acharem melhor. Perfeito. Eu não sei se é porque eu sou apaixonado do Richelieu no tom sobre tom, principalmente no branco. Tá? Eu acho divino. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Fiquem com Deus, comentem bastante, se gostarem, se não gostarem, porque através dos comentários a gente consegue melhorar bastante o nosso conteúdo, tá, meninas? Cheiro no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima.